Tentar descrever a personalidade de Jeffrey Dahmer é muito complicado, para não dizer impossível, também conhecido como American Cannibal. Afinal, é muito difícil imaginar que uma pessoa pudesse cometer crimes tão cruéis de uma forma tão fria. Olá, esse é o canal Literando na Madrugada, sejam todos bem-vindos. Já vão se inscrevendo no canal se vocês estão realmente gostando dos conteúdos. Deixa seu comentário, sugestões para os próximos vídeos de biografias ou casos criminais. Espero que vocês estejam gostando. O like de vocês é muito importante, a inscrição também para ajudar no crescimento do canal. Então, vamos ao caso de hoje. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu no dia 21 de maio de 1960, em Milwaukee, nos Estados Unidos. Ele criou-se numa família um pouco complicada, seus pais brigavam diariamente, sua mãe era considerada muito estressada, tensa, e seu pai era bastante ausente, e ele tinha um desempenho acadêmico muito bom, ele era químico, e o Jeffrey sempre foi visto assim, então, como uma criança muito tímida e introspectiva, e quando seu irmão nasceu, o Jeffrey tinha 6 anos, e sua timidez se agravou muito. Apesar desses relatos de sua infância, ele, em uma entrevista, disse que tinha uma infância normal com os pais dele, que nada disso acontecia. Na infância, então, ele gostava de pegar animais e para examiná-los anatomicamente. Ele gostava de torturar os animais, abrir eles para ver como era por dentro. E também, depois, mais tarde, na adolescência, ele foi desenvolvendo o vício em álcool. E outra questão também, que esse hábito dele matar os animais, de secar os animais, os pais achavam normal, principalmente o pai dele, que ele era químico, então ele achava que isso para a ciência era extremamente normal, que ele era interessado em ciência. E juntamente com o alcoolismo, numa entrevista ele disse que ali quando ele tinha mais ou menos uns 14 anos, ele já tinha vontade de praticar necrofilia. Aí os pais dele se separaram, e daí depois do ensino médio, então ele começou a frequentar a Universidade do Estado de Ohio, mas simplesmente ele desistiu dos estudos e voltou para a casa do seu pai, onde ele estava morando com a sua nova esposa. E o pai tomou um susto, ele simplesmente falou assim, ou você volta a estudar ou você vai para o exército. Então ele aceitou servir no exército. Então, 6 semanas antes de se alistar no exército, ele então fez a sua primeira vítima, chamado Steve Hicks, que ele tinha 19 anos na época. Ele foi pro apartamento, enfim, dele, e ele acabou acertando ele bateu na cabeça dele, ele ficou inconsciente, ele acabou estrangulando ele e matando. E aí, assim, ele começou a praticar necrofilia com o cadáver. Daí, depois ele dissecou o corpo e enterrou os restos mortais em uma cova rasa no seu quintal. Então, semanas depois, quando parte do cadáver já havia se decomposto, desenterrou os restos e dissolveu com ácido. E a solução, depois ele descartou no vaso sanitário. E os ossos ele esmagou com uma marreta, espalhando lá na floresta, perto da casa da família dele. Então, o Dahmer foi pro exército. Lá, aparentemente, todo mundo vê ele como uma pessoa normal. Porém, foi acontecendo coisas bem complicadas lá dentro. Os colegas de pelotão dele começaram a denunciar ele, que ele estava abusando eles sexualmente. Então, o Dahmer estava dopando eles para cometer o abuso sexual. Mas simplesmente foi abafado o caso. Ele saiu normalmente, com honras ainda, e com aquele pensamento que não iria acontecer fora lá do batalhão, né, os abusos. E aí nesse período ele retornou do exército, ele voltou a matar, em 1987. E ele passou por diversos empregos e residências, e finalmente ele se fixou na casa da sua avó. E foi lá que ele retomou os assassinatos. Então, sua segunda vítima, chamado Steven Tuomi, a dupla se encontrou em um bar e começou a beber. E assim eles foram para um quarto de hotel onde acabaram dormindo. E na manhã seguinte, o Dahmer encontrou seu parceiro morto. E segundo o Dahmer, ele não tinha nenhuma lembrança do que aconteceu na noite anterior.
Até quando ele foi preso depois, ele afirmou que não queria matar ele, né? Mas apenas drogá-lo e assediá-lo. Então, depois de um tempo, a avó dele começou a se cansar, porque o Dahmer chegava sempre muito bêbado em casa. E ela resolveu expulsar ele dali. E também ela relatou que estava vindo um cheiro muito estranho de alguns cômodos da casa. E ela não imaginava que 2 corpos estavam ali se decompondo. E foi aí que o Dahmer, então, ele arranjou um apartamento. E foi nesse apartamento que ele cometeu crimes horrendos. Ele seduzia esses jovens em festas, levava eles para esse apartamento. Muitos jovens pediam carona, entende? Ele seduzia essas pessoas, ele levava essas pessoas, ninguém desconfiava dele. Aí que mora o perigo. E o modus operandi dele era esse. Ele matava, ele cometia necrofilia, ele desmembrava os corpos. Além de, ele cometia canibalismo. Tá? Ele cometia isso também, gente. E numa entrevista, ele relata que isso era uma forma de ter controle dessas pessoas. Ele achava que dessa forma ele ia ter controle total delas. E para se desfazer dos corpos, o Dahmer colocava os membros em barris com ácido, mantendo-os na casa por semanas, até sua decomposição total. E dessa forma, assim, ele despejava os restos no ralo no vaso sanitário. E foi em julho de 1991 que Trance Edwards quase se tornou a 13ª vítima do Dahmer. A dupla se conheceu num bar e o Dahmer convenceu ele a ir no apartamento dele. Ele foi. E assim começou a acontecer coisas bizarras. O Dahmer algemou ele viu alguns corpos que estavam se decompondo na casa, se assustou muito e finalmente ele conseguiu fugir. Aí com essa fuga que a polícia conseguiu investigar a casa do Dahmer. E lá dentro da prisão ele tinha um comportamento muito bizarro. Ele arrumava assim a sua comida no prato para parecer órgãos humanos. E foi assim que um dos presos lá, chamado Christopher Scarver, se irritou muito e acabou batendo nele até a morte. Então o Dahmer morreu espancado. Então o Jeffrey Dahmer, ele fez 17 vítimas. Em entrevista ele relata que a parte que ele não gostava de fazer era matar, porque esse não era o objetivo. Ele pensava em criar até zumbis para que eles ficassem vivos para sempre, para ele poder manipular eles, fazer o que bem entendesse. Então, na entrevista ele relata isso, que esse era o objetivo, fazer zumbis sexuais. Então, espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Comenta aqui o que você achou, que você sabe mais, alguns detalhes a mais que eu não falei aqui. Se você já conhecia, provavelmente já, né, porque é um caso famoso. Deixa seu like. Se inscreva no canal se vocês estão gostando do conteúdo para me ajudar aí no crescimento no canal. Então, por hoje é só e até breve!